Sente-se constantemente cansado, exausto e preso num ciclo de estresse? Estes 9 truques naturais podem reduzir o cortisol rapidamente e ajudá-lo a sentir-se mais calmo, leve e no controle. No vídeo de hoje, vai descobrir 9 truques naturais que visam o cortisol elevado, a razão oculta por trás do estresse, do aumento de peso e da baixa energia. Ao usar estes truques, será capaz de acalmar a sua mente, recarregar o seu corpo e, finalmente, retomar o controle da sua saúde. Vamos começar. Número 1. Priorize o sono de qualidade. Sejamos honestos. O sono é geralmente a primeira coisa que sacrificamos quando a vida fica agitada. Noites a navegar no telemóvel, a ver séries sem parar, ou a ficar acordado para terminar o trabalho, tudo isso prejudica o seu descanso. Estudos mostram que apenas uma noite de sono inadequado pode fazer disparar o cortisol na manhã seguinte, e quando isto se torna um hábito, o corpo permanece num estado constante de estresse. É por isso que pessoas que dormem menos de 6 horas regularmente reportam mais gordura abdominal, desejos por comida e alterações de humor. Para resolver isto, comece com mudanças simples. Crie uma rotina de relaxamento antes de deitar, mantenha o quarto escuro e fresco e evite ecrãs pelo menos 1 hora antes de dormir. Mesmo adicionar 30 minutos extra de sono por noite pode reduzir drasticamente o cortisol ao longo do tempo. Pense no sono como o botão de reset natural do seu corpo. É gratuito, poderoso e o truque mais subestimado para queimar gordura que alguma vez vai usar. Número 2. Apontar ao sol e equilibrar o ritmo circadiano. O nosso corpo funciona com um relógio, o ritmo circadiano, e a exposição à luz é o que o mantém sincronizado. Quando este ritmo está desregulado, como passar o dia todo dentro de casa, ou olhar para ecrãs até tarde, o seu ritmo de cortisol também é afetado. Normalmente, o cortisol atinge o pico de manhã para nos acordar e diminui à noite para nos ajudar a dormir. Mas sem os sinais de luz adequados, esse padrão torna-se confuso, deixando-o agitado à noite e sonolento de manhã. Um estudo da Universidade do Colorado descobriu que passar apenas um fim de semana a acampar, com exposição à luz natural e sem ecrãs, repôs completamente os ritmos de cortisol. É assim tão poderoso o sol. Não precisa de ir acampar para obter os benefícios. Procure apanhar pelo menos 20 minutos de luz solar natural pela manhã. Abra as persianas assim que acordar ou dê um pequeno passeio lá fora. À noite, diminua as luzes e evite ecrãs com muita luz azul. Este hábito simples ajuda o seu corpo a regular o cortisol naturalmente, melhora o sono e mantém o seu metabolismo a funcionar. Número 3. Respire como se a sua vida dependesse disso. Todos respiramos, mas com que frequência prestamos realmente atenção à nossa respiração? Uma respiração superficial e rápida indica ao corpo para permanecer em modo de luta ou fuga, o que mantém os níveis de cortisol elevados. Por outro lado, a respiração abdominal lenta e profunda diz ao sistema nervoso: está tudo bem. Estás seguro. Acalma-te. Um estudo fascinante descobriu que apenas 5 minutos de exercícios de respiração profunda reduziram significativamente o cortisol. 5 minutos. É menos tempo do que a passar os olhos pelos vídeos do TikTok. Aqui está um método simples que pode experimentar. Inspire pelo nariz durante 4 segundos. Segure por 4. Expire lentamente durante 6 e repita. Faça isto sempre que se sentir estressado, antes das refeições ou mesmo deitado na cama. Pense nisto como carregar num interruptor que muda o seu corpo do modo de estresse para o modo de cura. E quando o seu cortisol baixa, o seu corpo é muito menos propenso a acumular gordura, especialmente à volta da barriga. Quarto,
Coma os alimentos certos na hora certa. A comida não é só combustível, é química, e certos alimentos podem acalmar a sua resposta ao estresse ou piorá-la. Por exemplo, alimentos altamente processados, açúcar refinado e cafeína em excesso mantêm o cortisol elevado. É por isso que comer batatas fritas por estresse ou beber um terceiro café acaba por ser contraproducente. Deixa-o mais ansioso e com mais fome mais tarde. Por outro lado, alimentos integrais como vegetais de folha verde, peixe gordo, frutos silvestres e nozes estão carregados de antioxidantes, ômega 3 e magnésio, tudo o que ajuda a regular o cortisol. O magnésio, em especial, é como um calmante natural. Relaxa os músculos, melhora o sono e equilibra as hormonas do estresse. O tempo também importa. Saltar refeições pode colocar o seu corpo em modo de sobrevivência, aumentando o cortisol porque o seu cérebro pensa que está a morrer de fome. Em vez disso, procure fazer refeições equilibradas com proteína, gorduras saudáveis e fibra a cada 3-4 horas. Isso mantém o açúcar no sangue estável, e quando o seu açúcar no sangue está estável, o seu cortisol não enlouquece. Pense em salmão com quinoa e brócolos ou iogurte grego com frutos silvestres e nozes. O seu corpo e a sua cintura irão agradecer. Número 5. Mexa o corpo, mas não exagere. O exercício é uma faca de dois gumes quando o assunto é cortisol. Por um lado, o movimento regular diminui o estresse e aumenta as hormonas do bem-estar, como as endorfinas. Por outro lado, forçar-se demasiado com cardio sem fim ou treinos intensos sem recuperação pode, na verdade, aumentar o cortisol. Estudos sugerem que o exercício moderado, como caminhada rápida, ciclismo ou treino de força 3 a 5 vezes por semana, ajuda a diminuir o cortisol basal. Atividades suaves como yoga, alongamentos ou até dançar na sala de estar são especialmente eficazes para aliviar o estresse. Se estiver constantemente exausto, em vez de ir ao ginásio para uma sessão punitiva, experimente uma caminhada de 20 minutos ao ar livre. A natureza em si tem um efeito calmante que reduz o cortisol. Pense no exercício não como um castigo para o seu corpo, mas como um remédio para a sua mente. Mexa-se o suficiente para suar, mas não tanto que se sinta esgotado. O equilíbrio é a chave. Número 6. Pratique mindfulness e meditação. Provavelmente já ouviu falar de mindfulness ou atenção plena, mas eis por que funciona para o cortisol. Quando se foca no momento presente em vez de se preocupar com o passado ou o futuro, o seu cérebro para de enviar sinais de perigo que desencadeiam as hormonas do estresse. Meditar não tem de significar sentar-se de pernas cruzadas no topo de uma serra, como na Serra da Estrela. Pode ser tão simples como passar 10 minutos a observar a sua respiração ou usar uma aplicação que o guie. A pesquisa mostra que as pessoas que meditam regularmente não só relatam menos estresse, como também têm níveis mais baixos de cortisol na corrente sanguínea. Com o tempo, o mindfulness, ou atenção plena, literalmente, reprograma o seu cérebro para lidar melhor com o estresse. E quando o estresse deixa de ser o centro das atenções, perder peso e mantê-lo torna-se muito mais fácil. Número 7. Adicione ervas adaptogênicas. A natureza tem os seus próprios quebra-estresse, e são chamados adaptogênios. Estas são ervas e plantas que ajudam o seu corpo a adaptar-se ao estresse e a equilibrar hormonas como o cortisol. Algumas das mais estudadas são a ashwagandha, a rhodiola e o manjericão santo. A ashwagandha, em particular, demonstrou em vários estudos reduzir significativamente o cortisol. Um ensaio publicado no Indian Journal of Psychological Medicine descobriu que pessoas que tomaram ashwagandha diariamente tiveram uma redução de 30% no cortisol em comparação com um grupo de placebo.
é uma diminuição enorme e também veio acompanhada de melhor sono e menos ansiedade. Pode encontrar adaptogênios em chás, cápsulas ou pós que pode adicionar a batidos. A chave é a consistência. Funcionam melhor quando tomados regularmente, não apenas em momentos de estresse. Pense neles como aliados a longo prazo para ajudar o seu corpo a manter-se calmo e resiliente. Embora não sejam uma pílula mágica, quando combinados com mudanças no estilo de vida, são um sistema de apoio poderoso tanto para o alívio do estresse quanto para a perda de peso. Número 8. Mantenha-se hidratado. Há algo que muitas pessoas ignoram. Mesmo uma desidratação ligeira é suficiente para aumentar o cortisol. Quando o seu corpo não tem água suficiente, ele percebe isso como uma forma de estresse. Pense bem, o seu corpo é 60% água. Por isso, ter pouca água torna todas as funções mais difíceis, desde a digestão, a circulação e a concentração. A investigação mostra que quando as pessoas estão apenas 1 a 2% desidratadas, os seus níveis de cortisol aumentam. Pode não parecer muito, mas é o equivalente a ter um pouco de sede. Some isso ao longo do dia, e o seu corpo permanece num estado de estresse sem que perceba por quê. Para resolver isto, beba pelo menos 8 copos de água por dia, e mais se for ativo ou viver num clima quente. Adicione rodelas de limão, pepino ou hortelã para torná-la mais refrescante. Chás de ervas também contam. A chave é a consistência. Não espere até estar com a garganta seca. Quando as suas células estão hidratadas, o seu corpo não precisa de enviar sinais de estresse para conservar recursos, e o seu cortisol naturalmente permanece mais baixo. Número 9. Pratique a gratidão diariamente. Aqui está uma mudança de mentalidade surpreendentemente poderosa. A gratidão. Quando se foca no que está a correr bem em vez do que está errado, o seu cérebro sai do modo de estresse. A gratidão ativa regiões do cérebro ligadas à dopamina e serotonina, os químicos do bem-estar, o que por sua vez diminui o cortisol. Um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que as pessoas que mantinham um diário de gratidão não só se sentiam mais felizes, como também tinham níveis mais baixos de cortisol e uma melhor saúde cardíaca. É isso mesmo. Escrever apenas 3 coisas pelas quais está grato pode, fisicamente, mudar as suas hormonas de estresse. O segredo é fazer disto um hábito. Todas as manhãs ou noites, anote algumas coisas, grandes ou pequenas, pelas quais está grato. Pode ser algo tão simples como um bom café, uma mensagem de um amigo, ou ter um teto sobre a cabeça. A gratidão treina a sua mente para se focar menos no estresse e mais na abundância, o que ajuda o seu corpo a relaxar. E quando o seu corpo relaxa, deixa de se agarrar à gordura como se estivesse em modo de sobrevivência. É a vida que mereces e começa com estes hábitos simples, mas poderosos. Subscreve agora para mais dicas diárias de saúde.